O que será que esse super El Niño que está acontecendo agora em 2023 pode ensinar para a gente sobre a importância da ciência na gestão pública e sobre os impactos do negacionismo? Resolvi gravar esse vídeo para usar esse fenômeno que está acontecendo agora como um exemplo de como a ciência pode ajudar na gestão pública e como o negacionismo atrapalha esse processo. Então a gente está vivenciando um ano de super El Niño. E o que é o El Niño? É um fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico, das águas da superfície, que altera o clima na Terra inteira. Mas se a gente pensar aqui só no Brasil, geralmente em anos de El Niño, o que a gente tem? Uma seca mais intensa no Nordeste e na porção leste da Amazônia e um aumento de chuvas na região sul, principalmente, e um pouco na Sudeste. Resumidamente, esse é o efeito do El Niño aqui no Brasil. Mas como que a gente sabe que esse ano é um ano de super El Niño ou como que já se previa isso? Bom, em abril desse ano, uma das principais agências de meteorologia do mundo, que é a agência norte-americana, lançou uma nota falando que esse ano provavelmente seria um ano de super El Niño. O que eles quiseram dizer com esse super El Niño? É um El Niño muito mais intenso do que normalmente ocorre. E aí tem uma questão muito interessante, né? Como que eles sabem isso? Bom, esse evento é muito importante e é muito estudado há décadas. Então, pela diferença da temperatura na água nos diferentes lados do Pacífico, é possível dizer se esse ano vai ser mais El Niño ou mais Laninha, que é o oposto do El Niño. E é muito interessante nessa nota, já falando um pouco aqui de uma característica da ciência, que eles colocam lá com 65% de chances de ser um super El Niño. Alguém pode falar, bom, 65% de chance não é um acerto tão grande, mas eu te pergunto, você entraria num avião para fazer um voo se alguém te dissesse que tem 65% de chance desse avião cair? Então, assim, esse é um aspecto interessante da ciência. Ela considera o erro. A ciência não é perfeita, mas todo dia ela está um pouco melhor. As nossas previsões são cada vez melhores. Em abril foi lançada essa nota, falando que esse ano seria um ano de super El Niño. Por que os Estados Unidos, uma das maiores potências econômicas do mundo, investe bilhões nessa agência? Porque essas informações são úteis. Porque você ter meses de antecipação de um fenômeno te permite planejar, te permite organizar tudo, a sua estrutura, a questão, imagina, se a gente está falando de chuva, vai mudar a agricultura, vai mudar o produto interno bruto do país. Então, você ter alguns meses de antecipação para se planejar é muito valioso. E aí, nesse sentido, que eu quis gravar esse vídeo para dar o exemplo que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje. A gente poderia estar se planejando desde abril para isso que está acontecendo agora. Mas o gatilho para eu gravar esse vídeo foi ver um depoimento numa CPI no Senado de um negacionista, que eu não vou citar o nome, porque eu acho que não vem ao caso a gente dar espaço para essas pessoas. O que importa é a gente combater a desinformação, a gente instruir as pessoas. Então eu vou só falar o que ele falou aqui. Então eu vou ler um texto, e ele falou isso no dia que teve essa última tragédia no Rio Grande do Sul. Eu estou gravando agora em setembro, isso aconteceu no dia 4, do dia 4 para o dia 5, que até hoje é o recorde no número de mortes por acidentes naturais lá no Rio Grande do Sul. Hoje, 41 mortes, que pode aumentar esse número, tá? Então, nesse mesmo dia, olha o que esse negacionista falou. Abre aspas. A mídia andou pegando pesado, um alarmismo incrível, dizendo que íamos ter um super El Niño neste ano e, na realidade, só temos águas quentes. E não temos o super El Niño. De tal forma que o pessoal do Norte e Nordeste pode ficar tranquilo que não vai ter seca, e, em contrapartida, o pessoal do Rio Grande do Sul não vai ter o excesso de água que é a característica do El Niño. Exatamente no mesmo dia, a gente tem um evento recorde no Rio Grande do Sul, com um recorde de mortes. Então, olha como essa desinformação tira vidas. Imagina se a gente levasse a sério essa informação de uma das maiores agências do mundo sobre o tema e 5 meses atrás a gente tivesse planejado para isso. Tudo bem, não dava para evitar a chuva, ela ia alagar. Mas olha, no Brasil, o que a gente tem de mortes por acidente natural? Ou é deslizamento em costa, ou é alagamento, enchente. A gente não tem terremoto, a gente não tem furacão. Então, a gente tem processos que são muito mais previsíveis. E a gente poderia alertar essas pessoas que estão nessas regiões de risco. A Defesa Civil trabalha com isso, né? Ela emite alertas. Então, se a gente pega essa informação de que a tendência é que esse ano seja um ano de chuva extrema numa região específica e intensifica a conscientização da população, então se nós já temos esses dados que apontam que numa determinada região a chuva pode ser mais intensa, e a gente sabe quais são os riscos que essa chuva intensa traz, por exemplo, enchentes, por que a gente não cria um sistema, no mínimo, um sistema de alerta?
É difícil conter essa água, não dá tempo de fazer uma obra para conter essa água, mas dá tempo de treinar a população para saber como agir nessa situação. E aí, no mínimo, a gente consegue poupar vidas. A perda material vai acontecer, mas pelo menos as pessoas vão sobreviver e vão poder reconstruir suas vidas, diferente do que a gente observa agora. Então, muitas vezes é difícil pegar esse dado e tomar uma decisão, porque são decisões grandes, são áreas grandes, e a gente não consegue precisar exatamente o município que vai sofrer, mas você sabe a região, é a região sul. Então, também não é tão difícil assim criar um sistema de alerta, um sistema de conscientização da população, e usar isso para pelo menos reduzir o número de mortes. E aí eu acho importante a gente pensar como que eu me protejo dessa desinformação, quais são as características que são comuns, e tem várias que são comuns nas falas desse tipo de pessoa que tenta negar a ciência. Um deles é sempre tentar reduzir ao máximo aquele conceito e às vezes até tentar desmoralizar aquilo. Então, por exemplo, vou ler de novo aqui na fala, quando ele diz, nós não temos El Niño, nós só temos águas quentes. Ele pega um elemento que é verdade, tem o aquecimento, porque é o próprio processo do El Niño, e usa isso para falar que não existe o processo. Então gera uma confusão, uma coisa falada meio solta, e isso é muito comum nesse tipo de fala. Outra coisa que é muito comum, geralmente, quem está negando essa realidade apresenta uma realidade mais agradável. A gente está falando que, olha, vai ter que prestar atenção, a gente pode ter um excesso de chuvas numa região. Ninguém quer ouvir isso, você não quer ouvir que sua casa está em risco. Você quer ouvir? Não, fica tranquilo. E geralmente essas pessoas trazem essa mensagem. Outra coisa, você tem uma pessoa falando contra uma agência de décadas que recebe investimentos massivos do governo. Quem você acha que é mais confiável? Uma instituição com centenas de cientistas, uma pessoa que você nunca ouviu antes na vida, falando que tudo aquilo está errado. A gente precisa dar credibilidade para essas instituições que existem há décadas, porque elas existem há décadas por um bom motivo. E aí você pode comparar. Pega lá a previsão de abril e compara com essa fala do mesmo dia da chuva intensa. Quem que acertou? Quem que acerta mais? Então a ciência tem um índice de acerto muito bom. Isso vai trazendo para a gente a confiança. É por isso que a gente usa a ciência. A gente não faz isso para ganhar dinheiro ou, enfim, é para trazer uma melhoria para a sociedade. Para isso que essas instituições existem. Então a gente precisa dar mais atenção para as instituições e não tanto para essas pessoas com uma voz destoante, sem argumentos sólidos. Se você entrar na página dessas instituições, vai ter lá todas as explicações de como se chega nessa nota de uma página. E isso é baseado em dados sólidos, não numa opinião que não se sabe de onde a pessoa tirou. Então, se você gosta desse tipo de informação, é para isso que a gente está aqui nesse canal. É justamente para tentar trazer esse conteúdo, que muitas vezes é complexo, de uma forma um pouco mais fácil de entender. E aí, se você gostou dessa informação, compartilha com alguém que você acha que vai se interessar. Se inscreve aí no canal e ativa as notificações. Te vejo no próximo vídeo.